Pessoal, vou começar então direto pelo teorema aqui, para poder começar a entender direitinho. O teorema é o seguinte. É o primeiro teorema. Se n é um número inteiro positivo, então vai valer o seguinte, quer ver? Primeira parte do teorema. O limite de x elevado a n, quando x vai para mais infinito, é mais infinito. De fato, se você pensar que o seguinte, x elevado a n com x indo para mais infinito, quanto maior for o x, se esse x estiver elevado a um n, maior vai ser o x elevado a n. Os dois vão para mais infinito, então. Deixa eu colocar a segunda parte do teorema, depois a gente pega e faz um exemplo elementar sobre isso. Agora, x é elevado a n quando x ir para menos infinito. Aí tem duas situações aqui possíveis. Isso aqui pode ser mais infinito se o n é par, e ele pode ser menos infinito se o n é ímpar. Por que isso? Porque toda vez que você pega um número e eleva um expoente par, ele fica positivo, mesmo que seja um número negativo. Toda vez que você pega um número negativo e eleva um expoente ímpar, ele fica negativo. Vou pegar aqui alguns exemplos para a gente poder entender isso aqui direitinho, para depois poder avançar com o conteúdo. Exemplo, calcular o limite de x elevado ao quadrado quando x tende a mais infinito. O que você faz aqui, pessoal? Quando você fala mais infinito, a gente só está interessado em números positivos muito grandes. Os números negativos, para a gente vai ignorar. Então, x tender a mais infinito só interessa os números positivos demasiadamente grandes, tá? Em que você não consegue limitar. Pois não, Vitor? Não seria menos x? Não, não, não. Você fala menos x aonde? Quiser abrir o microfone? Não, não, é x positivo mesmo. Porque o x é uma variável. Essa variável ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o x pode ir para mais infinito ou o x pode ir para menos infinito. É o x que vai para um dos dois, tá? Então, por exemplo, aqui x tender a menos infinito, só vai me interessar os valores negativos muito pequenos. Quando eu falo muito pequenos, é menos 10, menos 50, menos 1 milhão, menos 2 milhões, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui esse exemplo aqui, x tendendo a mais infinito. Só me interessam os valores positivos grandes. Se o x cresce, o que acontece com x ao quadrado? Ele cresce também. Qualquer número que você pegar, exemplo, 1. 1 ao quadrado é 1. X igual a 2 dá 4. X igual a 3, aqui vai dar 9. X igual a 4, aqui dá 16. Então, quanto maior for o x, maior vai ser o x ao quadrado. Consequentemente, se o x for para mais infinito, o x ao quadrado também vai para mais infinito. Você pode perceber que intuitivamente também faz sentido. Então, quanto maior o x for, maior vai ser o x ao quadrado. Então, quando o x vai para mais infinito, aqui vai dar mais infinito mesmo. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, quer ver? Parecido com esse, só que diferente. O limite, ó, vou colocar menos x ao quadrado quando o x vai para mais infinito. Nesse caso aqui, tem que prestar atenção que aqui na frente nós temos um menos. Esse menos aqui ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Você pode perceber o seguinte, se eu aumentar o valor do x, o x ao quadrado vai para mais infinito. Vou tapar esse menos aqui, ó. Se eu aumento o valor de x, o x ao quadrado, ele vai para mais infinito. Só que todo número que eu levar ao quadrado e multiplicar por menos vai ficar negativo. Qualquer número ao quadrado vezes menos fica negativo. Consequentemente, aqui ele vai para mais infinito, mas como tem esse menos, a conta final dá menos infinito.
Tá? Vai dar menos infinito aqui. Vamos pegar um outro caso aqui, quer ver? Colocar como sendo letra C. Limite de x ao cubo quando x tender a mais infinito. Bom, se vai para mais infinito, qualquer número que eu colocar aqui, lembra que só me interessam os positivos. Qualquer número positivo que eu colocar aqui e elevar ao cubo, vai ficar um número positivo também e vai ficar maior do que esse. Exemplo, 1 dá 1. 2, 2 ao cubo é 8. 3, 3 ao cubo é 27. 4, 4 ao cubo é 64. E assim por diante. Quanto maior o x ao cubo, consequentemente, isso aqui vai para mais infinito. Se você coloca agora ele tendendo para x ao cubo, agora só que tendendo para menos infinito, aqui faz toda a diferença. Por quê? Se ele vai para menos infinito, pessoal, o que, que acontece? Toda vez que você pegar e colocar aqui um número, né? Toda vez que pegar um número negativo e elevar a um expoente ímpar, qualquer número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua sendo negativo. Então, se aqui vai para menos infinito, exemplo, menos 1 ao cubo, dá menos 1, menos 2 ao cubo, dá menos 8, menos 4 ao cubo, dá menos 64. Então, aqui vai para menos infinito também. Se eu tivesse isso aqui, ó, letra E, limite de x à quarta quando x vai para menos infinito. Opa, o expoente agora, ele é o quê? Ele é um expoente par. Eu sei que todo número elevado a um expoente par é positivo. Então, se aqui for menos 1, aqui vai dar 1. Se aqui for menos 2 à quarta é 16. Se aqui for menos 3 à quarta é 81. E se aqui for menos 4 à quarta é 256. Então, mesmo que o x diminua, como eu estou levando ao quadrado, ele fica positivo. Então, aqui vai para mais infinito. Certo? Aqui, pessoal, tranquilo isso? Vou passar mais um exemplo aqui, então, para a gente poder finalizar essa etapa aqui. Quer ver? Se eu tivesse, assim, letra F, limite de menos x à quinta, quando x tender a menos infinito. Pensa um pouco e me fala quanto que dá essa continha aí. Se você se confundir com infinito, pega valores, pega números para você fazer o teste. Lembra que menos infinito só me interessa os valores negativos. O que vocês acham? Para onde é que vai essa continha aí? Mais infinito, correto. De fato, ó, se você pegar o menos 1, menos 1 à quinta dá menos 1. Mas com esse menos aqui ele fica positivo. Se eu pegar o menos 2 à quinta dá menos 32. Com esse menos aqui ele fica positivo. Então, qualquer número negativo que eu substituir aqui no x à quinta, ele continua sendo negativo. Aí faz um jogo de sinal com esse menos aqui, ele passa a ser positivo. Logo, essa continha aqui, então, no final das contas, dá mais infinito. Esses exemplos aqui são simples, mas ajudam a gente a conseguir entender e abstrair essas ideias aqui. Vou passar para vocês agora uma coisa mais simples ainda, para depois passar uma coisa um pouquinho mais complicada, que é o seguinte. Um teorema que é bem interessante, quer ver? Vou colocar também como sendo teorema. Se n é um número inteiro positivo, então, dois pontos aqui. E tem um aqui, ó. Se eu tiver aqui limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tender a mais infinito, deixa eu colocar assim, depois eu falo quanto que dá. E depois letra B, o item 2. Limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tender a menos infinito. Isso aqui é o seguinte, pessoal, olha. Quando você faz o x tender a mais infinito e o x tender a menos infinito, uma situação em que você tem um número, em que o numerador for uma constante, essa conta aqui, vocês acham que ela dá quanto? Vou fazer aqui o desenho da borboleta, com o desenho da função borboleta, que é exatamente 1 sobre x,
eu consigo explicar bem isso aqui. Ó. A função sobre x, o gráfico dela, como já foi feito anteriormente, é esse gráfico aqui. Tem esses ramos de hipérbole aqui, uma hipérbole com uma rotação. Eu vou explicar o que é hipérbole para vocês amanhã na aula de geometria analítica. Enfim, é isso aqui. Então, o que acontece? Se você fizer o x ir para mais infinito, ele vai ficando cada vez menor aqui. Quer dizer, se você tem um numerador fixo, pensa assim, você tem um número fixo. Se você aumenta o x, você vai aumentar em quantas vezes você vai dividir. Então, se você tem uma quantidade fixa e você aumenta a divisão, né? Aumenta o denominador cada vez mais, consequentemente, essa quantidade toda aqui, esse quociente todo vai para zero. Então, 1 sobre x, com x indo para mais infinito ou para menos infinito, nos dois casos vai dar zero. Então, sempre que em cima é fixo e o x for para mais ou para menos infinito, a conta dá zero. Exemplo aqui, ó. 1 sobre x, no caso que seria só 1 sobre x, né? Se você fizer esse x aqui para menos infinito, vai se aproximar aqui do eixo x tanto quanto você queira. E o limite aqui vai ser zero também. Beleza? Aqui, então, esse teoremazinho aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para ninguém esquecer. Ó, exemplo. Se eu tenho limite, vamos colocar de 1 sobre, pode ser mais, pode ser 100. 100 sobre x elevado à sétima, quando x vai para mais infinito. De acordo com o teorema, pessoal, quanto que dá essa continha aqui? Dá zero, né? Todo mundo consegue se convencer que, de fato, essa conta aqui dá zero, mesmo que eu não tivesse o teorema? Vocês conseguem se convencer, aquele autoconvencimento? Como é que você pensa para conseguir se convencer nisso aqui? Ó? Lembra, suponha que eu tenha 100 reais. Se eu pegar 100 reais e dividir para uma pessoa, vai dar 100 reais. Se eu pegar e dividir para duas pessoas a sétima, vai dar menos de 100 reais. Se eu dividir para três pessoas, né, 3 a 7, vai dar menos ainda. Então, quanto maior for esse denominador aqui, menos dinheiro vai sobrar para cada pessoa. Consequentemente, se eu aumento isso aqui indefinidamente, o quociente em si vai tender para zero. Se eu posso aumentar isso aqui da maneira que eu quiser, entendeu? Consequentemente, todo o quociente, que é essa divisão, ele vai para zero. Tá? E também vale se fosse negativo aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um limite, vamos colocar de menos 7 sobre x, com x tendendo a menos infinito. Também dá zero. Então, resumo. Sempre que sobrar um x no denominador e o numerador for o número e você fizer tender para mais ou para menos infinito, essa conta dá zero. Fecha nisso aqui. Bom, essa parte é bem elementar. Eu vou passar para vocês agora uma coisa, um teorema que não é tão elementar assim. Esse teorema ele é bem interessante e não é tão fácil para você abstrair. Os dois anteriores você consegue abstrair, você consegue pegar exemplo e perceber que a coisa realmente funciona. O próximo teorema, ele não é tão fácil para você conseguir imaginar. Você não imagina com facilidade o que está acontecendo, tal qual acontece nos anteriores. Mas vamos lá. Último teorema do curso de cálculo 1. É o seguinte. Se f de x for o seguinte polinômio, a n xn, a n menos 1 x n menos 1, mais, vamos colocar aqui a2 x2, a1x e a0. Considere esse polinômio aqui. Eu estou assumindo que esse AN aqui ele não é nulo, senão não faz nenhum sentido. Esse AN aqui é um número diferente de zero. E assume que g de x é, no caso, um BM. Tá? Eu vou colocar n aqui em cima e m aqui embaixo, para diferenciar. É um x AM. Depois eu vou ter um B de índice m menos 1, que multiplica com x elevado a m menos 1, e assim vou montar o nosso polinômio aqui.
Então, pessoal, vamos assumir esses dois polinômios aqui. Então, aqui que vem a grande sacada, tá? O limite de f de x sobre g de x, quando x tender a mais infinito, vai ser igual a an sobre bm vezes x elevado a n menos m. Em outras palavras, tá? Isso aqui significa o seguinte: quando eu faço x tender para mais infinito, você simplesmente vai ignorar todos os termos de menor expoente e pegar os termos de maior expoente para trabalhar. Então, se o x tender para mais infinito ou para menos infinito, também a conta é válida se o x tender para menos infinito, nos dois casos, tá? Você simplesmente ignora todo mundo que tiver expoente menor e pega somente o termo de maior expoente no numerador e de maior expoente no denominador e segue a partir daí. É isso. Qual que é a lógica disso, pessoal? A lógica é o seguinte: como o x está indo para mais infinito, a partir de um certo x, né, suficientemente grande, os valores de expoentes menores acabam ficando significantes para o efeito da conta. Acaba não tendo um efeito tão importante assim. Então, se o x ir para mais infinito ou para menos infinito, você vai ignorar todos os termos de menor expoente e pegar somente o termo de maior expoente do numerador e do denominador para fazer a conta. Igual eu falei, porque depois de um certo x, os valores de menor expoente ficam insignificantes perante o termo de maior expoente. Aquele silêncio, né? Ninguém fala nada. Bom, vamos pegar um exemplo, que fazer um exemplo é mais fácil do que tentar explicar isso. É o que eu falei, você não consegue abstrair isso aqui de maneira tão fácil quanto você abstraiu nas contas anteriores. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo, cadê? Vamos começar dos mais básicos, para depois ir complicando cada vez mais. Exemplo, suponha que eu queira calcular o limite da função 4x ao quadrado menos 7x mais 3, quando x ir para mais infinito. Essa conta aqui é o seguinte, pessoal. Percebam só, o x é para mais infinito. Nesse caso, o meu denominador é 1. Sempre que o x for para mais infinito, você vai jogar fora todo o termo de menor expoente. Logo, esse limite aqui ele vai ser equivalente ao limite de 4x ao quadrado quando x ir para mais infinito. Você literalmente despreza o 7x e o 3 e trabalha só com isso aqui. É o que o teorema fala, você tem que pegar o termo de maior expoente. Nesse caso, x vai para mais infinito. Todo número que eu colocar aqui levar ao quadrado continua indo para mais infinito. Se o x cresce, o x ao quadrado cresce, multiplica por 4, vai crescer também. Logo, toda essa conta aqui vai dar mais infinito. Direto, só isso. Certo, pessoal? Vamos pegar outro exemplo, ficar mais fácil para entender? Exemplo B, ó, limite, vamos colocar assim, de x ao quadrado menos x menos 8 sobre x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10x. Eu vou colocar um número bem grande aqui, mais, vamos colocar 10 elevado a 20, número bem grande. Com x tendendo a menos infinito aqui no caso. Olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Vou colocar mais para cima. Eu vou explicar assim, Vitor. Eu vou explicar com esse exemplo aqui que talvez fique mais fácil para entender. Sempre, grava isso, sempre. Sempre que o x tender para mais infinito ou para menos infinito, você vai ignorar todos os menores expoentes e pegar só o maior expoente. Por exemplo, aqui. Esse limite aqui, eu vou ignorar o x e vou ignorar o menos 8. Vou pegar só o x ao quadrado aqui em cima.
Por sua vez, aqui no denominador, eu vou ignorar todo mundo que tem expoente menor que o x ao cubo, que é o termo que tem o coeficiente dominante. Então, o 4x ao quadrado, o menos 10x e o mais 20 e o mais 10 elevado a 20, eu simplesmente e literalmente desprezo. Não faço absolutamente mais nada com eles. E vou me concentrar em trabalhar somente nessa conta aqui. Ah, professor, por que pode fazer isso? Primeiramente, o teorema está demonstrado aqui. Quem quiser dar uma folhada no livro, tem a demonstração dele em detalhes aí. E segundo é o seguinte, a explicação que você consegue intuitiva sobre isso é que depois que o x fica muito grande, por exemplo, o menos x aqui, ele fica insignificante perto do x ao quadrado para valores suficientemente grandes. Mesmo caso, ao 4x ao quadrado menos 10x mais 10 a 20, para esse x aqui exorbitantemente grande, né, extremamente grande, esses valores aqui menores, a conta que vai dar fica insignificante perto desse x ao cubo aqui. Então, por isso que eles podem ser ignorados. Não sei se ficou clara essa ideia. Se você fizer o gráfico, né, você consegue visualizar isso. Tá? Não é trivial, mas enfim. Por exemplo, pega o gráfico da função x à quarta e o gráfico da função x à quarta. Aqui, pega o gráfico da função x ao cubo e o gráfico da função x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 10x mais 20. Para um valor de x muito, muito grande, o x à quarta, o x ao cubo e essa função toda aqui vão ter um gráfico muito parecido. É isso, você começa a ignorar essas partes menores aqui. Eu estou falando para valores extremamente grandes, exorbitantemente grandes. Certo? A ideia pelo menos intuitiva, conseguir entender isso aí, pessoal? Mas é assim, para facilitar as contas, você ignora todo mundo que tem expoente menor, pega só os expoentes maiores. Nesse caso, um x ao quadrado sobre um x ao cubo, de imediato, matemática elementar, corta o x ao quadrado com x ao cubo, vai sobrar um x no denominador. Aí só que cai numa coisa que eu sei trabalhar. Opa, acabei de falar isso. Se o x vai para infinito, 1 é fixo, então o x cresce indefinidamente e 1 permanece fixo, essa conta vai para zero. Lembra que sempre que sobrar um x no denominador, e em cima for um número real, a conta toda vai para zero. Pois não, pode falar, Vitor. Ah, tá. Isso eu sei te explicar. Tá. Tudo bem, você está correto. Eu acabei não destacando aquilo antes. Deixa eu dar um destaque, então, sobre isso agora. Aqui, na verdade, ele existe, só que aqui é 1, aqui é 1. Então, ficou 1 sobre 1 que vai dar 1 mesmo. E se não fosse 1? Exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma letra C, por exemplo, limite. Vamos colocar assim, quer ver? 3x à sétima mais 4x à quarta menos 5x menos 8. Peguei esse exemplo aí. E aqui embaixo, vamos colocar que eu tenho aqui um 2x à quarta menos 3x ao quadrado menos 1. Aqui quando o x tende a mais infinito. Então, nessa conjuntura aqui, o nosso AN seria o 3 e o nosso BM seria o 2. Logo, essa conta aqui, ela ficaria alguma coisa assim, ó, limite 3x à sétima. Quem é que eu vou jogar fora? O 4x à quarta menos 5x menos 8. Por quê? Porque tem expoente menor do que o 7. E embaixo, quem é que eu vou jogar fora? O 3x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui fica sobre 2x à quarta. Logo, essa continha aqui, ela vai dar o seguinte, ó, vai ficar limite. Percebam só que por matemática elementar, eu posso cortar o x à sétima com x à quarta aqui. Então, vai sobrar um x, o quê? Vai sobrar 3 sobre 2. 7 menos 4 dá 3, fica a terceira aqui. Lembra que o expoente sempre vai ficar sobre o termo onde ele era maior. Aí, beleza, 3 sobre 2, o que vai me interessar aqui? 3 sobre 2 é um número positivo.
Ok. Esse x aqui, pessoal, ao cubo, quando o x for para mais infinito, o x ao cubo também vai para mais infinito. Então, x indo para mais infinito, x ao cubo também vai para mais infinito. Você pega uma coisa que é infinita, multiplica por 3 sobre 2, vai dar infinito do mesmo jeito. Você multiplica o infinito por 3, divide por 2, continua sendo infinito. Não vai alterar isso. Então, nesse contexto aqui dessa questão, o nosso AN está valendo 3 e o nosso BM está valendo 2. É isso. Vamos pegar um exemplo onde a coisa é um pouquinho diferente disso aqui. Quer ver? Suponha que eu tenha aqui um exemplo assim, letra D. Cadê? Limite, vou colocar assim, de 4x à quarta mais 3x ao quadrado menos 4x menos 8 sobre 5x à quarta menos 3x ao cubo menos 8x mais 9, quando x vai para mais infinito, por exemplo. Esse caso aqui. Aí segue aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou desprezar tanto no numerador quanto no denominador todos os termos que tiver expoente menor do que o expoente com coeficiente dominante, que no caso é o x à quarta aqui e o x à quarta aqui embaixo também. Logo, essa continha é o seguinte, ó. Vai dar aqui 4x à quarta, eu vou ignorar tudo isso aqui, sobre 5x à quarta, que eu também vou ignorar tudo isso aqui, quando x tender a mais infinito. Aí dá para cortar esse com esse aqui. Se eu corto esse com esse aqui, vai sobrar no caso quem? O 4 sobre 5. Logo, esse limite aqui, quando x tender a mais infinito, vai sobrar 4 sobre 5. Legal, pessoal? Tranquilo? Se vocês quiserem, eu não sei se vocês entendem de Excel, nem o Excel básico. Excel básico. Se você pegasse no Excel básico lá, né, sobre um pouquinho, se você declarar numa célula essa fórmula aqui, dá para declarar essa fórmula aqui numa célula, e numa outra célula você colocar assim um contador, por exemplo, 1, depois colocar aqui 10, depois colocar 1000, alguma coisa assim. E para cada valor que você colocar nessa célula que você associar essa função colocando esse valor no x, se você pegar valores muito, muito grandes, vou colocar 10 mil, 10 milhões, 100 milhões, 1 trilhão, quanto maior for o x que você substituir aqui nessa conta toda, mais próximo esse quociente vai chegar de 4/5. Eu acho que eu consegui te explicar mesmo sem querer, né, a sua pergunta, mas acho que eu acabei te explicando. É isso, entendeu, Vitor? Você consegue entender um pouco de Excel? Você entendeu o que eu falei sobre o Excel? De colocar isso aqui numa célula, colocar depois um contador aqui numa outra célula e puxar? Tudo bem. Depois de qualquer coisa, fazer uma simulação para amanhã e mostrar isso aqui na aula de geometria analítica para vocês. Então, quanto maior for o x, mais próximo esse quociente aqui vai chegar de 4 sobre 5. É isso que está acontecendo. Tem a versão do Excel para celular também. Bom, vou passar mais um exemplo aqui, pessoal. O próximo exemplo aqui é o seguinte, quer ver? Deixa eu ver um exemplo que eu não tenha feito com vocês ainda aqui. Então, basicamente, fiz todos os exemplos que eu queria fazer aqui. Olha só, o que eu tinha que fazer basicamente de exemplo era isso aqui, pessoal. Eu vou selecionar algumas questões para vocês fazerem. Vocês tentem fazer, eu vou ficar à disposição para tirar dúvida. E na aula da semana que vem, eu pego e corrijo com vocês essas questões aí e explico como é que vai ser a nossa próxima avaliação. Eu não vou explicar como é que vai ser a próxima avaliação agora, porque eu ainda não pensei exatamente como é que eu vou trabalhar isso. Mas até a semana que vem eu penso e explico para vocês direitinho.
Então, eu vou selecionar algumas questões, vou colocar aqui, e vocês, e mandar foto para vocês fazerem, então. Tá? Vocês tentem fazer, eu fico à disposição para responder e para tirar dúvidas, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal, nesse momento? Não? Então tá, então daqui a pouco vai estar aí no WhatsApp as questões para vocês fazerem e mais essas notas de aula junto com os vídeos também. Eu fico à disposição então, pessoal. Então, por enquanto, boa noite e até amanhã.